Vamos para a palavra de Deus, vamos para aquilo que nos traz aqui essa noite. Convido vocês a abrirem, então, as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Acabamos de ler a partir do verso 6, né? Agora vamos voltar um pouquinho. Vamos até o verso 1. Vamos ler agora aqui o verso 1 e o verso 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu vou usar uma tradução aqui que tem algumas adaptações, tá bom? Então não estranhe, por favor. Foram algumas adaptações que eu fiz, não ao texto, porque a palavra de Deus é eterna e imutável, mas a tradução tentando refletir um pouquinho melhor o sentido do texto, tá bem? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis a esta era, mas sede metamorfoseados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Mais uma vez, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis a esta era, mas sede metamorfoseados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Vamos orar? Pai, nós pedimos que, nesse momento, Tu continues nos dirigindo, Deus. Sabemos que Tu nos dirigiste até aqui, que Tu nos conduziste até aqui, mas agora consagramos especificamente esse tempo a Ti. Que não seja eu a falar, mas que seja o Teu Espírito Santo. E que não sejam apenas palavras no ouvido de cada um dos irmãos aqui, mas que a Tua palavra caia como semente em boa terra no coração de cada um. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, o assunto que me traz aqui é a renovação da mente. E é sobre isso que trata esse texto. Imagine que você está se planejando para mudar para um país diferente. Você, então, estuda a respeito daquele país, sabe que as condições de vida naquele país são muito melhores, vai ser bom para você, vai ser bom para a sua família, e você está disposto a ir. E você toma essa decisão e vai. Você chega lá, e nesse país que é muito melhor do que o país no qual você vivia, nenhum demérito ao Brasil aqui, é só um exercício de imaginação, tá bom? Esse país que é muito melhor do que o país no qual você vivia, as condições de vida são muito melhores, você está muito feliz de estar lá, mas você tem algumas dificuldades. A língua é completamente diferente. Imagine até que o alfabeto é diferente. Você tem que aprender um alfabeto novo, tudo novo, e você já está lá, já está morando lá. Tem que aprender a língua do zero, o alfabeto do zero. Você tem uma cultura completamente diferente daquela na qual você vivia. E você tem que se acostumar com aquela cultura. Até a comida é diferente, o tempero é diferente, tudo é diferente. É um desafio enorme, não é mesmo? Mas você sabe que as condições de vida são melhores e você está disposto a fazer isso, a aprender tudo de novo, a aprender uma nova língua, a aprender a cultura, a aprender a mentalidade daquele país, aprender até novas coisas para comer, novos temperos, enfim. Assim somos nós no reino de Deus. Nós saímos do mundo com um tipo de mentalidade. Nós decidimos deixar tudo aquilo para trás para seguir a Jesus. Mas quando nós chegamos, então, no reino de Deus, quando nós começamos a viver essa vida com Cristo, nós somos como um estrangeiro, num país muito diferente, muito melhor do que o seu país de origem, mas que precisa aprender toda uma nova cultura, uma nova língua, uma nova mentalidade, um novo jeito de ser. E isso certamente é desafiador, mas certamente também é muito recompensador. Se nós pensarmos então nessa nossa caminhada
com Cristo, nesse processo de renovação da mente, nós podemos visualizar esse processo de uma forma um pouco mais pontual, né? Você pode olhar aquilo que acontece cada vez que você tem uma confrontação pelo Senhor, cada vez que a palavra de Deus te confronta, que o Espírito Santo te confronta, que você precisa tomar uma decisão, que a vida de Cristo se manifesta de forma muito clara em você. Você pode olhar isso de maneira pontual. E eu proponho que nós façamos isso na quinta-feira, estudando aquela experiência da mulher samaritana com Jesus, relatada lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Ou nós podemos também, então esse é o nosso assunto de quinta-feira, ou nós podemos também olhar para esse processo de caminhada com Cristo, para esse processo contínuo de renovação da mente, de uma forma mais ampla, vendo o todo, vendo o começo, o meio e o fim. Afinal de contas, não importa muito como você começou, importa mesmo como você vai terminar, olhando o começo, o meio e o fim. E eu proponho que nós façamos isso no domingo que vem, olhando para a vida do apóstolo Paulo. Mas hoje, o meu objetivo com vocês é lançar os fundamentos, o fundamento da renovação da mente. E para fazer isso, eu gostaria que vocês pensassem comigo a respeito de 3 perguntas. A primeira pergunta é: por que renovar a mente? A segunda pergunta é: como renovar a mente? E a última pergunta é: para que renovar a mente? Começando então com a primeira pergunta: por que renovar a mente? Nós precisamos renovar a nossa mente porque temos uma mente deturpada pelo pecado. O pecado, ele deforma, ele contamina e ele degrada o mundo ao nosso redor e a nós mesmos. E quando nós chegamos no reino de Deus, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor, quando nós, então, viemos para Cristo, nós tomamos aquela decisão, nós fizemos o nosso visto, nós tiramos o nosso passaporte, nós estamos no novo país, mas nós temos toda aquela mentalidade do nosso país anterior, da nossa vida anterior. E isso não sai num estalar de dedos, isso não sai num piscar de olhos. Nós precisamos ser renovados. E nós precisamos estar continuamente nos renovando, porque o mundo está sempre nos assediando. O nosso velho homem, que está morto, às vezes ele tenta tomar o controle, né? Nossa velha vida, nossa velha natureza. Por isso é que nós precisamos sempre renovar a mente. Hoje vocês devem ter tido um almoço em família, talvez a maioria aqui. Depois do almoço, o que é que normalmente a gente faz? Às vezes no domingo, na correria, a gente não consegue, né? Mas aí de noite, antes de dormir, você vai fazer isso. O que é que a gente faz? A gente escova os dentes, não é? E por que a gente escova os dentes? Por que a gente faz essa manutenção da nossa saúde bucal? Ora, porque aquilo que você come, que é uma coisa boa, o pecado não é bom. Então a analogia não é sempre perfeita. Mas aquilo que você come, normalmente é uma coisa boa, você come para a sua saúde, mas aquilo contamina a sua boca. É ou não é? Especialmente se você comer muito açúcar, né? Aí já não é tão bom. A gente gosta, mas não é tão bom. Aquilo contamina a sua boca. E aí então, as bactérias na sua boca vão se alimentando daquilo e vão degradando o seu dente. Esse processo que a gente conhece como cárie. E se você não fizer nada a respeito, o que acontece? A sua boca começa a ficar deformada mesmo, não é assim? É exatamente o que acontece com a nossa saúde espiritual. Estava falando da saúde bucal. É exatamente o que acontece com a nossa saúde espiritual se nós não renovarmos a mente, se nós não escovarmos os dentes do nosso intelecto pela renovação da mente. Então, precisamos renovar a mente porque temos uma mente deturpada pelo pecado. Mas mais do que isso, renovamos a nossa mente por causa das misericórdias de Deus. Volte para o texto, por favor.
Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. São as misericórdias de Deus a base para a renovação da nossa mente. Eu não sei quantos são e quão grandes são os seus pecados, mas eles não são maiores do que a graça de Deus. A graça de Deus, a misericórdia de Deus é maior do que os seus pecados, seja eles quais forem, seja eles quão grandes forem. A graça de Deus é maior. E nós nos achegamos a Cristo para ter a nossa mente renovada, para ter a nossa vida transformada, com base nas misericórdias de Deus, nos méritos de Cristo. É a cruz de Cristo a base da nossa vida. Vocês conhecem João 3,16? Esse é um dos versículos favoritos, né, de todo cristão. De tal maneira Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, na mesma carta aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A renovação da mente, então, ela significa a aceitação em gratidão, com gratidão, dessa oferta generosa, dessa oferta graciosa que Deus nos proporcionou em seu Filho, entregando seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Pelas misericórdias de Deus é que nós podemos renovar a nossa mente. Mas mais do que isso, note como Paulo começa o verso 1 de Romanos 12, por favor. Ele começa fazendo um pedido. Na tradução, normalmente diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Um homem com toda a autoridade espiritual como Paulo está fazendo um pedido. E não é ele que está pedindo aqui. Ele está fazendo isso inspirado pelo Espírito Santo. Então, você deve renovar a sua mente, não porque o professor Carlos está aqui falando sobre isso, nem porque o pastor Marco recomenda que você faça isso, ainda que o pastor Marco seja um homem de Deus, ao qual você deve dar ouvidos. Mas não é por isso que você deve renovar a sua mente. Nem mesmo porque Paulo, esse grande homem do passado, que escreveu tantos livros, tantas cartas que nós encontramos na Bíblia, nos recomendou fazer isso. Você deve renovar a sua mente porque este é um doce convite do Espírito Santo. A renovação da mente é um doce convite que o Espírito Santo de Deus apresenta para nós, baseado na misericórdia, na graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Talvez não seja muito fácil de ver o que eu quero propor aqui no português. Então, eu vou pedir para vocês virem comigo para o grego. Vamos tentar aprender um novo alfabeto, né, uma nova língua. Não, é só uma menção rapidinha que eu vou fazer para ajudar a ilustrar o que eu quero mostrar para vocês aqui. Esse verbo, traduzido por rogo, aqui, no original, é o verbo paracaléu ou paracalô. Pará, ao lado, caléu, clamar, chamar. Então, Paulo está se colocando ao lado e clamando, chamando, falando suavemente do nosso lado. O Espírito Santo, por meio de Paulo, fazendo isso. Paracaléu. Essa mesma ideia do grego foi para o latim. Vou fazer essa menção ao latim porque vai ajudar você a visualizar mais próximo do português. Ad, ao lado, vocare, chamar. Aí nós temos o verbo latino advocare, que deu origem a um substantivo, advocatus, advogado, advogar. Aqui fica fácil para mim falar por causa da minha formação. Mas não é a ideia do advogado que está lá no tribunal, não. Aqui é a ideia que alguém está colocado do lado, clamando, intercedendo. Que é isso que o advogado faz, né? Ele se coloca do lado do juiz para interceder pelo cliente dele. Mas veja que,
nós temos então o verbo parakaleo, ou parakalô, no grego. Já mostrei para vocês como que a gente pode decompor, compreender esse verbo. E esse verbo, já vimos o equivalente dele no latim e até no português, né? Advocare, o substantivo advocatus, advogar, advogado. Agora, no grego, acontece a mesma coisa que no latim e que no português. Esse verbo parakaleo deu origem a um substantivo, parácletos. Parácletos. O parácletos é ou o advogado, ou aquele que clama, que chama ao lado, ou o consolador, ou o que roga, ou o que exorta, o que encoraja. É exatamente essa palavra, exatamente esse substantivo, parácletos, que Jesus usa lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 16, no capítulo 15, verso 26, e no capítulo 16, verso 7, para fazer menção ao Espírito Santo. Eu não vou estar sempre com vocês, disse Jesus. Eu vou voltar ao Pai, e quando eu for, eu pedirei ao Pai, e Ele enviará um outro Consolador, Parácletos, a mesma palavra. Existe uma ligação linguística com o verbo que entre o verbo que Paulo usa aqui, em Romanos 12, 1, e o Espírito Santo, o Consolador. Então, nós devemos renovar a nossa mente. Eu estou usando o verbo dever aqui, pode parecer um pouco pesado, né? Não se trata de uma imposição. Nós precisamos renovar a nossa mente, porque, além de tudo, é um convite do Espírito Santo para nós. Veja que nós estamos falando de um padrão, uma mentalidade que é estabelecida pelo próprio Criador, pelo Senhor soberano de todas as coisas, pelo Rei do Universo, que teria toda a autoridade para impor algo a nós. Mas Ele não impõe, Ele roga por meio do seu Espírito. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, por que precisamos renovar a nossa mente? Porque temos uma mente deturpada pelo pecado que precisa ser renovada por causa das misericórdias de Deus e porque esse é um doce convite do Espírito Santo. Agora, então, podemos compreender como renovar a nossa mente. E é só nós avançarmos no texto. Para renovar a nossa mente, nós temos um aspecto positivo e um aspecto negativo. Nós temos um sim e um não. E veja que interessante, esse Espírito Santo que nos faz um doce convite, ele organiza as coisas de uma forma diferente do que a nossa mentalidade corrompida pelo pecado está acostumada. Porque nós, corrompidos pelo pecado, gostamos de colocar o não na frente do sim. É ou não é? Não faça isso, não faça aquilo. E aí, com essa mesma mentalidade, você começa. Faz aquilo outro, faz aquilo outro. Né? E isso é a manifestação. Quando nós colocamos a ênfase no negativo, antes de colocar a ênfase no que é positivo, como o Espírito Santo faz na Escritura, quando nós colocamos esse tipo de ênfase, nós estamos naquilo que se chama de legalismo. É um tipo de espiritualidade que não é saudável. É um tipo de espiritualidade que é doentio, que reflete aquela mente deturpada pelo pecado. Então a ênfase não está no negativo, em primeiro lugar, ainda que é claro que exista um aspecto negativo. Mas a ênfase está no aspecto positivo. Como? De uma forma positiva e também como consequência do positivo, o negativo. Então, o que é que precisamos fazer antes de colocarmos os nossos olhos naquilo que não devemos fazer? O que é que precisamos fazer? É só olhar o texto. Paulo diz que para renovarmos a nossa mente, para termos toda a nossa vida transformada, precisamos apresentar os nossos corpos a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável, o que é o nosso culto
racional. Aí você pode estar achando estranho isso, só um pouquinho. Para renovar a minha mente, eu preciso apresentar o meu corpo? Como assim? O que o meu corpo tem a ver com a minha mente? Na verdade, tem tudo a ver. Faz parte de uma mentalidade deturpada pelo pecado, uma série de influências aí, até mesmo filosóficas, das quais eu não vou falar aqui, é claro, mas faz parte de uma mentalidade deturpada pelo pecado, achar que é possível separar a nossa mente do nosso corpo. Tudo aquilo que nós fazemos com o nosso corpo impacta a nossa forma de pensar. E tudo aquilo que nós pensamos, de uma maneira ou de outra, vai se refletir nas nossas ações e, portanto, vai ser percebido visivelmente, materialmente, no nosso corpo. Como o ser humano é um só, corpo e alma. Como não é possível separar aquilo que Deus criou junto, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Ele fala sobre o casamento, né? Já oramos pelo Júlio e pela Veridiana. Aquilo que Deus juntou, não separe o homem, mas também isso serve para o corpo e a alma. Nós não podemos separar aquilo que Deus criou junto. Nós não podemos achar que os nossos pensamentos não influenciam o nosso corpo e que o nosso corpo, por sua vez, não influencia os nossos pensamentos. Por isso, o primeiro passo é apresentar o nosso corpo a Deus. Como? Como um sacrifício vivo. Mais uma aparente contradição aqui. Porque todo sacrifício, no contexto lá da Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, né, do povo judeu, mas também dos povos pagãos em volta, até hoje, né? Eu sei que aqui no Rio Grande do Sul tem bastante sacrifício de animais acontecendo, não sei como é que é em Montenegro, mas em Porto Alegre o negócio é pesado lá. Até hoje, um sacrifício envolve a morte de um animal. E não era diferente no Antigo Testamento. Agora, o que nós precisamos entender é que esse sacrifício, ele é vivo porque a morte já aconteceu. Todos aqueles animais que eram sacrificados lá no Antigo Testamento, se você abrir os 5 primeiros livros de Moisés ali, começando em Êxodo, né, em Levítico, em Deuteronômio, quase que jorra sangue da sua Bíblia, daqueles bichinhos ali, né, todos. Todos aqueles sacrifícios, eles tinham um objetivo, que era apontar para o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não é mais um sacrifício, você não precisa de um sacrifício morto, porque a morte já aconteceu. E é a morte do Filho de Deus, a morte de Cristo sobre a cruz. Por isso é que o sacrifício não é morto, porque por um lado, Cristo já foi sacrificado, mas por outro, Ele ressuscitou. E quando você se identifica com Cristo na sua morte, na sua cruz, você também se identifica com Cristo na sua ressurreição. Participando dos sofrimentos de Cristo por meio da sua cruz, por meio dos nossos sofrimentos diários, das nossas tribulações diárias, quando a nossa mente é renovada por Deus, então nós também recebemos a vida de Cristo, participando dos seus sofrimentos, da sua morte, para nós de forma espiritual, nós também participamos da sua vida, somos vivificados juntamente com Ele. E já falei do aspecto vivo do sacrifício, né? O que nós precisamos também entender é que sacrifício aqui não significa, como muitas vezes nós podemos imaginar, até por causa da nossa linguagem corrente, sacrifício aqui não tem a ver com esforço, né? Às vezes as pessoas associam sacrifício a esforço, né? Ah, foi muito sacrificante fazer isso. Nossa, estou me sacrificando, estou fazendo um sacrifício. Tem a ver com aquela mentalidade que eu mencionei antes lá, do legalismo e tudo mais. Não precisamos entrar aqui. Mas o que você precisa entender é que
ainda que haja muito esforço envolvido na caminhada com Cristo, sim, não estou dizendo que não, mas esse sacrifício vivo não significa nem a morte, porque obviamente você está vivo e está vivendo espiritualmente por meio da cruz de Cristo. Esse sacrifício não significa nem a morte, mas esse sacrifício também não significa esforço. Basta você pensar naqueles animaizinhos, antes deles serem mortos, o que acontecia? Eles eram separados, eles eram consagrados a Deus. Então esse sacrifício significa a sua consagração a Deus. Você se consagra de corpo e alma a Deus, mas começando aqui pelo corpo. Como esse sacrifício é vivo, você se identifica com Cristo na sua morte, para que você possa se identificar com Ele na sua vida. Eu já mencionei isso. Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, diz: tenho sido crucificado juntamente com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nos identificamos com Cristo na sua morte, nos seus sofrimentos, também nos identificamos com Ele na sua vida. Mas essa não é a mentalidade do mundo. O mundo não vê nada de bom nos sofrimentos, o mundo não vê nada de bom nas adversidades. E eu não estou dizendo que você tenha que buscar sofrimento, buscar adversidade, não é nada disso. Eles estão aí. Esse período que estamos vivendo, né, o que é? Senão um tempo de aflição. Por meio da renovação da mente, você pode, com a cruz de Cristo, se identificando com Ele, ressignificar toda a sua vida, e em especial esses momentos de sofrimento. O nosso corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e isso é o nosso culto racional. Mais uma aparente contradição aqui. Nenhuma contradição. Nenhuma contradição. A nossa mentalidade deturpada pela mentalidade do mundo é que começa a enxergar contradições onde não tem. A palavra de Deus é perfeita. Talvez a contradição que você enxergue aqui é nesse jogo de palavras que Paulo faz. Culto racional? Não, tem algum problema aí. Porque eu acho que ou você é espiritual ou você é racional. Não tem como você apresentar um culto racional. Alguém já pensou assim? Alguém já ouviu isso? Ou você é espiritual ou você é racional. Bom, o que eu posso dizer para você, não sou eu, é a Escritura, é o apóstolo Paulo que está dizendo, é que você acha que, se você deixar de lado a sua mente, o seu intelecto, você vai poder ser espiritual? Ou se você pensa que você pode deixar de lado a vida espiritual e procurar viver apenas com base no seu intelecto, o que eu posso garantir para você é que você não vai conseguir fazer nenhuma coisa, nem outra. Aquele que tenta viver uma vida espiritual anulando a sua mente, não está sendo espiritual. E aquele que tenta viver uma vida pautado exclusivamente pelo seu intelecto, pela sua mente, deixando de lado a vida espiritual, tampouco está sendo racional. Pelo menos não de acordo com o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia nos ensina, então, é uma mente completamente sujeita ao Espírito Santo de Deus. Mas não é uma mente que se anula, é uma mente que funciona dirigida pelo Espírito de Deus. Recentemente eu li uma expressão da qual eu gostei muito, que eu tento, inclusive, trazer para a minha vida. Uma fé que raciocina e uma mente que ora. Não existe incompatibilidade. Pelo contrário, nós temos que usar toda a nossa mente em serviço a Deus e permitir que o Espírito Santo de Deus tome conta de toda a nossa vida, inclusive da nossa mente. Talvez o primeiro passo seja o corpo, né? Consagrar o corpo. Mas o Espírito também precisa tomar conta da nossa mente. E eu tenho procurado, irmãos, vivenciar isso, viver isso. E é algo tremendo, é algo assim, difícil até de descrever. Mas quando você entende isso, você começa a consagrar toda a sua vida, e aqui eu enfatizo um pouco mais a vida intelectual, porque eu gosto disso, né?
Eu realmente sinto prazer em estudar e em ensinar. Mas você consagrando toda a sua vida a Deus, e especialmente a sua mente, que é o que nós estamos considerando aqui, o seu tempo devocional, sabe aquele tempo devocional tão especial e tão necessário, aquela meia hora, 1 hora que você tem em algum momento do dia, talvez de manhã, talvez no fim do dia, talvez na hora do almoço, quando você tem um intervalo ali, de oração e de leitura da Bíblia, ele não limita mais, o seu tempo devocional não está limitado mais a esse período. Você transforma toda a sua vida num culto a Deus. E Paulo está falando disso, né? Um culto racional, servirmos a Deus com a nossa mente. Talvez a palavra culto aqui a gente associe a isso que fazemos aqui no domingo, a reunião da igreja, e isso aqui é um culto, com certeza. Mas se nós fôssemos lá para o grego, e aí eu vou usar o inglês para nos ajudar, nós poderíamos entender um pouco melhor o que Paulo quer dizer aqui com esse culto racional. A palavra em inglês para culto é service, que traduzido literalmente é serviço. Então todos nós aqui estamos prestando um serviço a Deus de alguma forma. Percebe o que é o culto racional? É a sua mente a serviço de Deus, a sua mente a serviço do reino de Deus. Então, nós já vimos esses 2 aspectos que envolvem um aspecto positivo, nos consagrando de corpo e alma a Deus, o aspecto positivo do como. Agora vem o aspecto negativo. Não vos amoldeis a esta era. Não vos amoldeis a esta era. A maior parte das traduções diz, e não vos conformeis a esta era. Alguns podem até achar que tem a ver com ficar conformado com o mundo, né? Ficar resignado, dizer, é assim mesmo. Não, conformar aqui é tomar a forma. Mas eu prefiro essa tradução amoldar, porque a palavra forma, a expressão forma, não está lá no original, assim como ela está no verbo que vem depois. E às vezes a ideia de conformar, tomar a forma, pode parecer algo orgânico, algo natural. E não é, porque o mundo, ele realmente tem um molde para nos oferecer. Né? Ele nos coloca dentro de um molde. Não se amolde a essa era, não aceite o molde dessa era, deste mundo. O mesmo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, verso 4, diz que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados, de acordo com a vontade de Deus, o Pai, de maneira a nos recolher para fora da presente era maligna. Jesus nos recolheu, nos tirou deste mundo. Então nós temos realmente uma tensão, uma sobreposição de eras. Paulo está falando aqui em Romanos 12 e em Gálatas 1 de uma era maligna. O padrão desse mundo, o molde que existe nesse mundo, a mentalidade desse mundo. Essa é a presente era, a era na qual todos nós vivemos, a era com a qual nós nos relacionamos, mas a vinda de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição inauguraram uma nova era. Jesus inaugurou uma nova era, uma era na qual a luz prevalece sobre as trevas. E essa vitória já foi conquistada por Jesus na cruz. Na cruz, Jesus já venceu o mundo, já venceu o pecado, já venceu o diabo, já venceu a sua carne. Por isso é que o seu velho homem está crucificado junto com Cristo. Ele já conquistou a vitória. O reino de Deus já iniciou. Nós já somos participantes desse reino. Mas nós vivemos num momento de sobreposição de eras. E aí, nós temos toda essa influência do mundo, todo esse molde, esse mundo tentando nos colocar debaixo de um molde, dentro de um molde, nos amoldar. Mas nós somos cidadãos do reino dos céus. Esse mundo
Nós não somos desse mundo. Esse padrão não nos pertence. É por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 15 até o 17, escreve: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo e o seu desejo está passando, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece pela eternidade adentro. Eu ainda vou falar um pouco mais sobre essa contraposição de eras, né? Nós já vivenciando aquilo que é o reino de Deus, aquele reino que será consumado na era vindoura, neste momento, com toda essa tensão que há com o mundo aí fora. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria que nós deixássemos esse aspecto positivo com uma última ilustração. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar de um personagem da mitologia grega chamado Procusto. Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar da cama de Procusto? O Procusto era um bandido ou um rei, as versões variam, né, que tinha uma cama na sua casa. Na verdade, ele era muito sem vergonha, ele tinha duas, tá? Porque senão nem sempre funcionaria essa artimanha dele. E o Procusto, então, sempre que ele recebia um viajante, hospedava alguém, ele fazia aquela pessoa deitar na sua cama. Mas a cama do Procusto era, supostamente, do exato tamanho dele. Claro que ele tinha uma de reserva, caso o hóspede fosse do exato tamanho dele, porque ele não podia deixar passar a maldade que ele queria fazer. E aí o que acontecia com aquele que se deita, o que acontece com aquele que se deita na cama de Procusto? Como a cama é do exato tamanho do Procusto, se o hóspede for maior do que a cama, o Procusto cerrava as partes que sobravam da cama, que ficavam para fora da cama, né? Se o hóspede fosse menor do que a cama, ele esticava, a ponto de despedaçar os membros daquela pessoa. Claro que o que ele queria era fazer uma maldade, era a maneira que ele matava todos os seus hóspedes. Mas vocês conseguem perceber que é exatamente isso que o mundo faz conosco? Vocês conseguem perceber que é exatamente isso que o molde do mundo faz conosco? Ele nos coloca numa cama como essa, cerrando as nossas partes que estão para fora da cama ou nos esticando, de forma que ele anula, ele mata a nossa verdadeira identidade, que só é encontrada em Cristo Jesus. Esse é um assunto do qual o pastor Marco gosta muito de falar, né? A minha parte no livro ali foi mais focada na renovação da mente. A parte dele foi mais focada na identidade, na nossa identidade em Cristo. Então eu vou deixar para ele falar, como ele tem falado sobre isso com vocês. Mas a nossa verdadeira identidade está em Cristo e não no mundo. Por isso é que nós temos essa contraposição, né? Essa sobreposição e esse conflito. Então, por que nós devemos renovar a nossa mente? Porque temos uma mente deturpada pelo pecado que precisa ser renovada. Por causa das misericórdias de Deus. E porque esse é um doce convite do Espírito Santo. Como renovar a nossa mente? De uma forma positiva, há um aspecto positivo, consagrando-nos de corpo e alma a Deus, mas há também um aspecto negativo, rejeitando todo o padrão deste mundo. Agora vem a grande pergunta: para que renovarmos a nossa mente? Para que você deve renovar a sua mente? Qual é o objetivo disso? O texto diz: antes, sede transformados, ou, como eu propus aqui na tradução, metamorfoseados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O para que renovar a nossa mente? Primeiro, para sermos transformados pela renovação da nossa mente.
Se por um lado o mundo quer nos impor um molde, uma forma, a nossa verdadeira forma, a nossa verdadeira natureza está em Cristo. E para que nós aprendamos toda aquela nova língua, aquela nova cultura, nós precisamos dessa renovação da mente. Possivelmente a sua tradução usa o verbo transformar. Sejam transformados ou sede transformados pela renovação da vossa mente. No original, o verbo é o verbo metamorfou. Metamorfou. A tradução mais literal desse verbo foi essa que eu propus para vocês aqui. Metamorfosear. E o interessante é que eu não estou inventando nenhuma palavra, porque esse verbo ele existe no português mesmo. Talvez possa parecer estranho, fique até meio cacofônico, assim, meio que um trava-língua, né? Sede metamorfoseados. Eu reconheço que não fica bonito de ler, mas é que é importante a gente enfatizar a ideia que Paulo está querendo comunicar aqui. Metamorfose é algo que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, lá da biologia, né? Todo mundo é familiarizado com essa ideia, ou com esse processo biológico da metamorfose. Qual é a primeira imagem de qual inseto, de qual bichinho que vem à mente de vocês quando nós falamos disso? A borboleta, né? A lagarta que passa por aquele processo de metamorfose e se transforma em uma borboleta. Consegue perceber que esses somos nós no reino de Deus? Esse processo de renovação da mente é o processo de transformação de uma lagarta feia e desprezível, numa borboleta, né? Um dos mais belos insetos que existe aí no reino animal. Mas vamos aproveitar essa analogia da biologia e vamos explorá-la um pouquinho. A borboleta, ela antes de entrar, a lagarta, antes de entrar naquele casulo, né, ela precisa se alimentar bastante. Não é isso? Ela para lá numa folhinha e come quase que aquela folhinha inteira, e aí ela forma aquele casulo. Então percebe, você precisa se alimentar da palavra de Deus, você precisa se alimentar da comunhão com Deus em oração, você precisa se alimentar da comunhão com os irmãos. Tudo isso faz parte desse seu processo de renovação da mente. A lagarta se alimenta e faz o casulo. Esse casulo nós podemos imaginar como o nosso tempo no secreto, só nós e Deus, né? Isolados do resto do mundo, buscando a Deus em oração, buscando a Deus na nossa vida devocional. Mas o casulo também nos fornece uma analogia muito interessante, porque eu não consigo imaginar o que acontece com aquele lagarto, com aquela lagarta dentro do casulo, mas deve ser um processo dolorido. Imagina? Está virando do avesso, está virando outra coisa, né? Então, você imagina o que acontece com aquela lagarta dentro do casulo até que ela se transforme numa borboleta. Assim também, os nossos sofrimentos, as nossas aflições, a nossa identificação com Cristo na sua cruz, fazem parte de todo esse processo. Mas, quando a coisa está terminando, né? Quando aquele processo está terminando, então a borboleta faz um pequeno furo no casulo e começa a sair. E dizem, eu não sou biólogo, mas dizem que esse processo de saída do casulo é um processo muito difícil e muito doloroso para a borboleta. E conta-se a história de um certo homem que viu uma borboleta fazendo muito esforço para sair do casulo e pegou uma tesoura e resolveu dar uma ajudinha para ela. Cortou aquele casulo e pum, a borboleta caiu. Ele colocou ela lá em cima de uma pedrinha e ficou esperando a borboleta voar. Sabe o que aconteceu? Aquela borboleta nunca voou. Porque aquele esforço, aquele último esforço necessário para sair do casulo, é o que forma, dizem os biólogos, é o que forma, então, a estrutura da borboleta, o que termina de formar a estrutura da borboleta, as suas asas, e capacita ela para voar. Aquele homem quis dar uma ajuda para a borboleta e prejudicou
todo o ser dela, toda a identidade dela. Não existem atalhos na vida com Deus. Não existem atalhos na vida com Deus. O C.S. Lewis, um grande autor do século passado, das Crônicas de Nárnia, do Cristianismo Puro e Simples, especialmente nesse livro, Cristianismo Puro e Simples, ele tem uma analogia, uma ilustração que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: imagine que você é um cavalo. E aí você está lá, né, junto com todos os demais cavalos, correndo, pulando, né, sendo um cavalo. E aí, de repente, você começa a sentir algumas coisas estranhas. Você começa a sentir uma dor forte nas costas e algumas protuberâncias começam a aparecer nas suas costas. Aquilo, inclusive, limita os seus movimentos, você não consegue, por causa da dor, se mexer muito. E os outros cavalos começam a olhar para você, achar você estranho, e você não consegue, por um tempo, fazer as mesmas coisas que eles, e eles começam a deixar você de lado, em linguagem corrente, né? Você é cancelado pelos demais cavalos. E aí, então, aquelas protuberâncias começam a crescer, e de repente você tem já uma fileira de ossos saindo das suas costas, e daqui a pouco, nesses ossos começam a surgir penas. E você se tornou um cavalo alado. Você foi discriminado, você foi deixado de lado, você não conseguia fazer muitas coisas do que você estava acostumado a fazer, mas agora, enquanto os seus colegas correm e pulam, você voa. Ninguém duvida que voar é muito melhor do que correr e pular. Mas o que é necessário para desenvolver essas asas é muito custoso para aquele cavalo, se ele quisesse continuar sendo apenas um cavalo, né? Assim somos nós no mundo. Assim somos nós nesse conflito, nessa sobreposição de mentalidades, nessa sobreposição, nesse conflito entre o padrão do reino de Deus e a vida de Cristo. Agora, eu falei desse verbo metamorfosear. Talvez, se o pessoal da música quiser subir, já pode vir. Eu falei desse verbo metamorfosear, que Paulo usa lá no original. Veja que interessante, quais são as duas primeiras ocorrências desse mesmo verbo lá no Novo Testamento. As duas primeiras ocorrências desse verbo são em Mateus 17, 2 e Marcos 9, 2. É a conhecida passagem do Monte da Transfiguração. Agora, o verbo que os evangelistas usam aí e que é traduzido, né, aqui para o português por transfigurar, Jesus pegou Pedro, Tiago e João, subiu com eles no monte, e lá no monte ele foi transfigurado diante deles, diz a sua tradução. No original, o verbo é o mesmo verbo de Romanos 12, 2. Exatamente o mesmo verbo. Então, se nós quiséssemos fazer uma tradução literal, nós poderíamos dizer que Jesus foi metamorfoseado diante de Pedro, Tiago e João, lá em Mateus 17, 2. Percebem o paralelo aqui, irmãos? Falando sobre a sobreposição de eras, né? Aqui Jesus antecipou a glória com a qual ele viria no seu reino. Aqui ele antecipou diante daqueles discípulos aquele corpo glorificado que ele receberia após a ressurreição. O mesmo corpo com o qual nós ressuscitaremos para estar com ele e para reinar com ele. Jesus foi metamorfoseado diante dos seus discípulos. Quando nós temos a nossa mente renovada, esse processo de renovação da mente faz com que nós antecipemos na nossa mente, de forma espiritual, aquela realidade de renovação da criação que será consumada com a volta de Cristo. Ou seja, nós nos tornamos realmente participantes da sua glória e do seu reino por meio desse processo de renovação da nossa mente.
O para quê é para sermos metamorfoseados. Mas tem um outro para quê ainda aí. Aliás, no texto, o para quê que Paulo usa é para que experimenteis a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Vejam o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Ele não está dizendo que é para nós sabermos que a vontade de Deus é boa. Porque eu acho que ninguém duvida, né? Muitas vezes esse conflito pode estar até na nossa mente. Será que a vontade de Deus é boa mesmo? Será que aquilo que Deus quer para mim é o melhor? Mas esse conflito não deve estar na nossa mente. Paulo, na mesma carta aos Romanos, no capítulo 7, fala desse conflito não na mente, porque lá no capítulo 7 ele diz: com a minha mente eu consinto com a lei de Deus que é boa, mas quando eu quero fazer a vontade de Deus, então eu encontro nos meus membros uma outra lei, que me prende à lei do pecado e da morte, e que me escraviza e me mata. Então esse conflito, ele não está na nossa mente, esse conflito está na nossa vontade. É a nossa vontade em conflito com a vontade de Deus. E quando você expressa assim: eu sei com a minha mente que a vontade de Deus é boa, mas, sabe aquele mas? Mas está tão difícil, mas eu não consigo, mas eu não quero. Você está expressando na sua vontade o reflexo daquela mentalidade do mundo. E se nós realmente entrarmos nesse processo de renovação da mente, consagrando o nosso corpo e a nossa alma a Deus, nós seremos transformados, metamorfoseados pela renovação da nossa mente, e nós iremos não saber, mas experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Tudo na nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso intelecto e a nossa vontade estará alinhado à vontade de Deus, e a vontade de Deus certamente é o melhor para nós. Então, por que você deve renovar a sua mente? Porque a sua mente é deturpada e precisa ser renovada por causa das misericórdias de Deus, e porque esse é um doce convite do Espírito Santo. Como renovar a mente? De uma forma positiva, consagrando-se de corpo e alma a Deus, e também de uma forma negativa, rejeitando todo o padrão do mundo. Para que renovar a mente? Para ser transformado, metamorfoseado, para experimentar hoje, na sua vida, as glórias do reino de Deus que se consumarão quando Cristo renovar toda a criação, e para experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Imagine que você, nos fundos da sua casa, se você mora numa casa, é claro, que você nos fundos da sua casa, no seu pátio lá, no meio de um monte de terra e lama, encontre um prato muito valioso, um verdadeiro tesouro que você escava lá no seu pátio, ou no pátio de algum parente. Alguém deve ter um pátio, uma casa com pátio, né? Você escava aquele prato, e ele está todo cheio de lama, cheio de poeira, mas ele é um prato muito valioso, muito bonito. E você então lava, cuida, limpa aquele prato, e ele é um prato, afinal de contas, por mais valioso que ele seja, você não quer deixar ele dentro de um armário ou enfeitando a parede, você quer comer naquele prato. Então você limpou aquele prato que é muito valioso, muito precioso, e agora você prepara para servir naquele prato uma comida misturada com lama. Faz algum sentido? Não faz nenhum sentido. Imagine que você é aquele homem, aquele lá do começo aqui da nossa meditação, aquele que trocou de país e que aprendeu toda a cultura de um novo país, toda a língua daquele país, até aprendeu a comer aquelas comidas diferentes. E de repente, por algum motivo, você sofre de amnésia. Você esqueceu tudo. Muitas vezes nós somos assim com o reino de Deus. Nós já temos uma caminhada de muitos anos com o Senhor, mas nós sofremos de amnésia espiritual. Então por isso eu quero encerrar
Gostaria de pedir que vocês se levantassem e quero encerrar com alguns convites, com alguns apelos. Mas lembre que não sou eu, não é Paulo, é o Espírito Santo que está rogando, que está chamando. E o primeiro convite que eu gostaria de fazer é para alguém que pode estar aqui e que ainda não conhece Jesus, ou que já conhece, mas ainda não decidiu iniciar esse processo de renovação da mente, que quer tirar o visto, o passaporte, para ir para esse novo país, aprender essa nova língua, essa nova cultura, começar a caminhada com Cristo. Se você está aqui e quer tomar essa decisão, eu convido você a dar um passo de fé e vir até aqui à frente. Não olhe para os outros, não olhe para mim, olhe para o Senhor. Talvez não tenha ninguém assim, aqui nessa condição, eu não sei, o Senhor sabe. Mas essa palavra não é apenas para aqueles que estão fora, que estão no mundo. Não, na verdade essa palavra é para nós que estamos dentro, que estamos no reino de Deus. Então, se por algum motivo você parece estar sofrendo de algum tipo de amnésia espiritual, eu gostaria de chamar você aqui à frente, para você renovar a sua mente na presença do Senhor nesta noite. Se há algum aspecto da sua vida que você gostaria de consagrar a Deus, seja uma prática, seja um pensamento, eu gostaria de convidar você para vir aqui, dar um passo de fé, vir aqui à frente, se consagrar de corpo e alma a Deus. Não é julgamento, não é nenhum tipo de julgamento aqui, irmãos. Ninguém vai estar olhando para você, porque todos nós precisamos, dia a dia, renovar a nossa mente na presença do Senhor. Enquanto os irmãos cantam, fique bem à vontade, pode vir, depois nós vamos orar por você. Amém. Muito obrigado, Pai, pelo Teu grande amor, pelo Teu amor incondicional, manifestado na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, porque ainda que nós sejamos infiéis com a nossa mente, com os nossos pensamentos, Tu permaneces fiel, porque Tu não podes negar a Ti mesmo, e Tu sempre nos chamas para perto. Tu não nos envias para longe, Tu nos chamas para perto, Deus, pelas misericórdias, pelas Tuas misericórdias manifestadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu Te agradeço pela vida de cada um dos irmãos aqui da PIB de Montenegro. Eu oro por cada um deles, para que o Teu Espírito Santo, a Tua graça se renove sobre eles, mas eu oro em especial por cada um desses queridos que vieram aqui à frente, que juntamente comigo aqui, com todos os demais, se consagraram a Ti nessa noite, Deus. Nós sabemos que Tu não rejeitas aquele que se aproxima de Ti, quebrantado, contrito, e por isso eu Te peço, ó Pai, abençoa cada um desses irmãos, abençoa esses que vieram aqui à frente, renova o seu espírito no seu interior, renova o seu ânimo, renova a sua alma, renova as suas forças, renova a sua mente, ó Deus, para que eles possam pensar os Teus pensamentos. Renova a mente de cada um de nós. Nós nos colocamos diante de Ti nessa noite e nos consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.